Nós vamos meditar aqui mais uma vez a palavra de Deus nessa noite. E nessa noite nós continuaremos, na verdade, o estudo que nós começamos. Então hoje não será uma palavra de reflexão, não será aquela pregação onde a gente sai refletindo a vida, pensando nos bichos de sete cabeças. E nem será uma palavra, aquelas palavras de incentivo, aquelas palavras que a gente sai todo alegre. É um estudo. É um estudo. Por que eu estou falando isso? Porque estudar não é fácil. Estudar, às vezes é chato, cansa, tem que ficar aprendendo certas coisas. Então não é uma palavra exatamente que a gente gosta de ouvir, não é fácil, mas é necessário, porque a gente precisa meditar na palavra. Nós simplesmente ouvirmos palavras de motivação, ouvirmos palavras de reflexões, aí nós passamos a vida refletindo e não chegamos a conclusão nenhuma. E às vezes, como diz a palavra, só falta conhecimento. Amém? Então, que Deus nos traga um espírito de sabedoria, multiplique esse espírito que há em nós, de sabedoria, que Deus tem concedido a todos nós, e que nós possamos estar atentos à voz do Espírito. Amém? Vamos orar mesmo sentados? Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, queremos te agradecer. Obrigado mais uma vez, porque, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos guiado. Obrigado, Deus, por esse privilégio de podermos nos reunirmos e formarmos a tua igreja em teu nome, Pai. Obrigado. Obrigado por estar sempre conosco, por estar presente. Obrigado, Senhor, por habitar, por estar em nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guiado e tem nos guardado contra os nossos inimigos, e por isso estamos aqui, por isso estamos de pé em diversas áreas da nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, que apesar de nós não reconhecermos muitas vezes, Pai querido, que tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti. O Senhor nos deu tudo que temos. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai querido, de passarmos por esta terra, tão momentâneo, tão rápido, tão passageiro, mas tão precioso, Pai, tão precioso, que possamos aproveitar todos os dias para cumprir propósito, porque não viemos aqui apenas a passeio, Pai. O Senhor começou propósitos, sonhos, e nos gerou para que nós pudéssemos fazer parte desses sonhos enquanto estamos aqui, que possamos cumprir o nosso papel, que possamos cumprir, Senhor, o nosso chamado, porque não viemos aqui para nos divertir, mas o Senhor nos escolheu pelo nome e colocou dons e talentos para que nós pudéssemos cumprir propósito, que começou há muitos anos, que começou, Senhor, e só o Senhor sabe o dia e a hora. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o tributo, toda a exaltação, toda a adoração. Amém. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro 1 Coríntios capítulo 3, 16. Depois nós vamos ler o livro de João. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim: Não sabeis vós que sou o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Vamos ler lá em João. João capítulo 14,
versículo 23. Amém? João 14, versículo 23. Diz assim: respondeu Jesus. Quem respondeu, irmãos? Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Amém? Quem virá, irmãos? Nós. Jesus dizendo, nós viremos e faremos morada nele. Amém? Então, no primeiro versículo que nós lemos, Paulo é quem estava dizendo, né? Não sabeis, né, não sabeis que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Agora Jesus está dizendo aqui, né, que nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Senhor estará conosco. A palavra do Senhor diz que o Senhor deixou sobre nós o seu Espírito. Amém? E Ele habita em nós. Na última vez nós falamos sobre a lei e a graça. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Falamos que somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes pela obra de Cristo na cruz. Todos nós temos acesso ao Pai. Portanto, nós enfatizamos a graça, né? A época da graça. A graça que o Senhor nos concedeu. E para que a gente possa continuar em vitória, né? E possamos viver a plenitude do novo evangelho, da nova aliança, é fundamental isso sair da teoria, sair do conceito e vir para o nosso coração, né? De forma revelada. E que nós possamos viver em verdade essa nova verdade da nova aliança. Que a gente possa receber e entender e viver isso. Né? Sabe, queridos, é importante nós continuarmos aprofundando nesse entendimento e buscarmos a revelação disso tudo para cada um de nós. Então, nós vamos dar continuidade ao que nós temos ensinado aqui. Né? Como falei da outra vez, simples, coisa simples, porque o Evangelho do Senhor é simples, né? Mas fundamental, e que fará toda a diferença, quando os nossos olhos, de fato, se descortinar para essa verdade, né? E possamos não só entender, mas vivê-la. Amém? Então veja, no último estudo nós falamos que todos nós somos ministros do Novo Testamento, né? Todos somos sacerdotes. Em doutrinariamente, você está no Novo Testamento. Mas, infelizmente, muitos de nós, na prática, ainda vivemos no Velho Testamento. Esse é um impedimento terrível. Então, nós vamos ver aqui que tudo que eu vou falar aqui, você concorda, e você já sabe disso. Eu não preciso te provar na Bíblia isso. Você crê, né? Ou pelo menos você acha que pratica, né? Crê e pratica. Mas na hora de colocar em prática é que é o problema. Porque ainda temos um resquício de velha aliança, de Velho Testamento. Não dá para nós sermos ministro do Novo com a mentalidade do velho, entende? Não dá para nós confessarmos a doutrina do Novo Testamento, mas ainda termos a prática do Velho Testamento. Então é preciso sairmos de toda a prática do Velho e irmos para o Novo Testamento. E quando nós tivermos o Novo Testamento, acredite, querido, o impacto será muito maior. Mas enquanto tivermos com a mentalidade do velho, não temos fé, não temos ousadia, somos inibidos, somos tímidos.
para avançar. Então, a visão que todos nós somos sacerdote, né, isso perde seu impacto. Então, eu quero avançar nesse estudo falando algumas diferenças entre o sacerdote do Velho Testamento e o sacerdote do Novo Testamento. Primeira diferença. No Velho Testamento havia visitação. No Novo Testamento nós temos habitação. Aí você pode achar isso meio óbvio, né? Porque se eu perguntar para os irmãos aqui, os irmãos creem que são habitação de Deus? Todos vão erguer a mão, não é verdade? Quantos creem que são templo do Espírito Santo aqui? Quantos creem que o Espírito Santo habita em você? Então, doutrinariamente você está no Novo Testamento. Agora, na prática, você crê realmente que Ele está com você todo dia, toda hora? Esse é que é o negócio, né? Na prática, você crê que Ele habita mesmo ou você precisa convencer Ele a vir? Entende? Então, você chega lá, né? 9 horas da manhã no teu trabalho, seu chefe vira para você, né? Seu chefe chega lá para a Márcia, por exemplo. Chega lá para a Márcia e fala assim, ô Márcia, eu sei que você é crente, Márcia. Eu sei que você é crente. Mas o ambiente aqui está muito carregado e nós queremos que você venha falar e orar por nós aqui. Aí na mesma hora, né, é só um exemplo, né? A Márcia, né, na ilustração, ela não tem a mentalidade do Novo Testamento. O que acontece com ela na mesma hora? Ela gela, de cima a baixo. Justo hoje que eu acordei, não deu tempo de orar. E eu saí na rua, saí apressado, saí xingando todo mundo no trânsito, já cheguei no meu serviço, amaldiçoei meu chefe, e agora eles querem que eu vou orar. Qual que é a primeira providência que ela tem? Ela vai ter que chamar Deus de volta. Ela fala para o chefe dela assim, você me dá 5 minutinhos que eu vou ali no banheiro me arrumar? Ela vai no banheiro fazer o quê? Clamar por socorro. Ele fala, Deus, vem, só hoje, Deus, vem hoje, eu prometo que a semana que vem eu vou orar todos os dias, mas hoje o Senhor me honra, Deus, por favor, porque se o Senhor não me honrar, eu estou perdido. Ela está desesperada lá no banheiro. Aí quando ela sai, ela vai tentar ser sacerdote, representante de Cristo na terra. Por que ela vai só tentar? É só um exemplo, né, irmão? Porque ela está no Velho Testamento, que ela crê que Deus visita. Ela acredita que ontem à noite, que era domingo, Deus estava com ela. Mas segunda-feira de manhã, porque ela aprontou algumas coisas, Deus falou, vou te largar, hoje eu estou te largando, vou embora. Quando você mudar de vida, eu volto. Porque é assim que a maioria dos crentes vive. Deus vai e volta, vive de ponte aérea. Deus vai e volta o tempo inteiro, Deus não fica. Entende? E aí você está sempre com a sensação de que não está pronto. Já viu isso? Ah, gente, peraí, agora... eu tenho que cantar agora, tenho que louvar, e agora o pastor me deu uma oportunidade aqui, agora o que eu vou fazer? Como é que eu... Será que Deus está comigo agora? Será que não tem ninguém aí para orar pela oferta? Pelo amor de Deus, justo hoje o pastor veio me dar a oportunidade. Entendeu? Porque eu preciso trazer Deus de volta. Né? É engraçado, né, que a gente vê que Jesus, quando foi ministrar, foi fazer as suas campanhas, ele não precisou se preparar, né, para nada. Vamos cantar aqui primeiro, vamos trazer Deus, vamos fazer um ambiente para Deus vir. Né? Jesus não precisou cantar, não precisou cantar corinho, né? Porque precisa trazer Deus de volta. Né? Engraçado, Jesus não cantou nenhum momento quando ele fez as suas campanhas de cura, de libertação. Ele chegava num ambiente, querido, pesado. Você acha que era fácil aquele monte de fariseu olhando para ele? Né? Tentando condená-lo, alguns querendo matá-lo, tinha gente querendo matar ele depois das ministrações. Imagina como é que era o ambiente. Era um ambiente pesado. E Jesus nunca falou, né? Ô Pedro, tira um corinho aí para nós. Né? Ré maior, cima de mim, sem dó. Vamos embora, vamos cantar. Não, nada contra cantar. Jesus cantou na ceia, nada contra. Cantar é bênção. Eu estou apenas falando que às vezes nós tentamos atrair a Deus. Por que nós tentamos atrair? Porque nós achamos que Ele não está aqui. Nós começamos com a ideia de que Ele não está conosco. Nós já começamos com o pensamento que estamos sozinhos. Mas nós não cremos que Ele habita em nós.
Não é Cristo em vós? Se é Cristo em vós, se eu sou um ramo que está na videira, e a Bíblia fala que eu sou o templo do Espírito, que Ele habita em mim, então Ele não me larga, Ele está comigo agora. Então pode juntar todo mundo que nós vamos falar e alguma coisa vai acontecer. Mas aí o que o diabo fala na sua cabeça? Não é assim não, você está achando o quê? Você não fez por merecer? Meu querido, quando é que você vai conseguir fazer por merecer o habitar de Deus em você? O que você acha que você pode fazer para merecer isso? Se não for pela graça, pela misericórdia, pelo amor que Deus tem por você, querido. Você acha mesmo que pode fazer alguma coisa para merecer? Não, pastor. Eu não acho. É justamente isso. Eu acho que eu não mereço. Isso parece bonitinho de falar. Parece espiritual. Mas na verdade, você está dizendo você não crê no amor que Deus tem por você, na graça que Ele tem colocado sobre todos nós. E se nós não cremos nisso, tudo mais que nós pregamos, querido, não vale nada. Se nós não cremos nisso, nós somos só um monte de religiosos. Porque quando nós não cremos nisso, entristecemos a Deus, um Pai que deu tudo o que Ele tinha. Mas deixamos o inimigo nos enganar e vivemos debaixo de acusações. E cremos nas acusações, isso é que é o pior. Mas não cremos quando Deus diz que Ele é contigo todos os dias e Ele habita em vós. Mas deixamos Satanás nos acusar. Aí que o diabo fala na sua cabeça? Não é assim não, você está achando o quê? Você esqueceu de orar, você não orou. Quando você não ora, Deus vai embora. Vê como é que são as coisas? Porque é tudo baseado em performance sua. É baseado em alguma coisa que você faz. E aí ficamos com o pensamento de que Deus nos visita e não que Ele habita em nós. Agora veja, o que você prefere? Visita, uma visitinha ou habitação, morar junto com você? Não precisa nem responder, né? Porque essa pergunta não merece nem resposta. É claro que ninguém quer que Deus o visite, mas no Velho Testamento, Deus visitava, Deus não morava. Deus não habitava em homem nenhum. Deus os visitava. E porque tinha uma visita, e todo mundo sabe que visita é assim, ela chega, fica um tempo e depois vai embora. Assim era o Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo não veio nos visitar. No dia de Pentecoste, Ele nos foi enviado, Ele veio. E tem 2000 anos que Ele está aqui na terra, Ele não fica indo e voltando para o céu, você está entendendo? Ele não fica indo e voltando, Ele não fica pegando ponte aérea. Ele está aqui, Ele está presente. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, todos os dias. Isso inclui ontem, hoje e o eternamente, querido. Todos os dias até a consumação do século. Até quando eu voltar nos ares, eu estou com você. Meu Espírito vai estar em você. E disse mais, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu também estarei no meio deles. Eu creio nessa verdade, amém, queridos? Amém? Eu não preciso perguntar, todo mundo vai crer em tudo que eu falar aqui. O nosso problema não é doutrina, não é doutrinário. O nosso problema é mentalidade. Nós cremos certo, mas infelizmente não conseguimos aplicar certo. Porque temos a cabeça do velho. Nós cremos que Ele habita, Ele nunca vai nos deixar, eu sou casa dEle, é Cristo em mim. Eu creio nisso tudo. Mas na hora que alguém te chama para expulsar um demônio, né, ou alguém que te pede para você orar e abençoar a vida dela, essa certeza vai embora. Uma certa vez eu estava em casa, e um obreiro de uma outra igreja, não veio o caso, ele me ligou no celular, desesperado, porque uma vizinha dele estava possessa, estava endemoniada. E foram lá bater na porta dele, porque sabiam que ele era crente. E foram lá desesperado.
Porque já tinha ido um monte de gente tentar segurar a moça, né, que estava possessa. A moça já tinha batido numa meia dúzia. E ele ligou: pastor, o que eu faço? Porque bateram na porta dele e perguntaram: é aqui que mora um crente? Ele falou: pastor, o que eu faço agora? A moça aqui da casa do lado está endemoniada. Pastor, o que eu faço? Eu falei: fala que você é crente. Você não pode agora, né, negar Jesus. Pastor, você não está entendendo. A mulher já jogou uma meia dúzia para fora. Ela arrancou a grade da janela com a mão, pastor. Ele falou: pastor, como é que eu vou expulsar esse demônio? Agora eu não vim preparado. Eu não vou negar que na hora eu pensei: quem consagrou essa criatura? Porque, de fato, não foi consagrado no ministério. Ele já veio de um outro ministério. Muito tradicional, enfim, muito conservador. Não veio ao caso. Por isso é importante você passar pelo curso de formação de obreiro, querido, que nós estamos preparando aqui no final de janeiro. Amém? Ele falou: pastor, como é que eu vou expulsar esse demônio agora? Eu não vim preparado. Porque essa é a conversa do crente. Vamos analisar essa frase. O que significa não veio preparado? O que significa? Vamos imaginar o que significa. Primeiro, significa que você não foi santinho o suficiente. Brigou com a mulher, puxou a orelha do filho, xingou a gente, pensou mal da sogra, você fez coisas horríveis. E de repente vem um demônio na sua direção. O que você pensa? Não estou preparado. Por quê? O diabo vai me acusar, ele vai dizer que eu tenho um erro, que eu estou em pecado, que não sei o quê, eu estou perdido, estou frito agora. Então eu tenho que me preparar antes, eu não posso encarar o diabo sem me preparar. Primeira coisa que está na nossa cabeça. Segunda coisa que está na nossa cabeça: por que você fez essas tripulias todas? Você acha que o espírito foi embora? Ele estava te visitando, ele fala: não dá para morar numa casa suja desse jeito, meu filho, não dá. Ou você para com isso, ou eu não volto mais, né? Mas como está sempre fazendo coisa assim, quando não é essa, é outras, né? Porque a gente é muito criativo, né? Consegue inventar outras tripulias. Aí na nossa cabeça o espírito está sempre indo e vindo, né? O espírito não está lá, o diabo vai acusar, o espírito não está lá, a gente não orou, não meditou o que tinha que meditar e nem veio no culto no domingo. Olha que situação. Aí que alguém diria: vai não, sai correndo daí agora. Está entendendo? Por que o irmão estava tão assustado? Porque ele ainda serve um Deus do Velho Testamento. E ele não entendeu e não recebeu a graça sobre a vida dele. Ele está esperando sempre que a performance dele vai ser capaz de qualificá-lo. Porque no Velho Testamento era assim: se você cumpre a lei, você é abençoado. Não cumpriu a lei, você é amaldiçoado. E você está hoje no Novo Testamento achando a mesma coisa. Você está achando que você é aceito diante de Deus pelas suas boas obras. Você está achando que você é aceito por Deus quando você se comporta bem. Ou seja, você acha que é a sua justiça que te qualifica para enfrentar o diabo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A sua justiça agora não vem das suas obras, vem da fé. Você foi justificado pela fé. E pela fé que você agora é justo, querido. Você está entendendo? Amém, queridos? Veja, essa mentalidade impede ousadia de avançar e crescer em Deus. E deixa muitos cativos, presos em pensamentos e valores e entendimentos errados. E por isso não vive a plenitude da vida em abundância. Estão sempre esperando um dia vir, né? Um Deus que já veio e já decretou que Ele te trouxe paz e vida e abundância. E Ele habita em você. E levou sobre Ele todos os pecados, todas as acusações do inimigo sobre a tua vida. E você é livre, querido, para adorá-lo, para servi-lo, para viver a felicidade que tantos buscam lá fora. E ela já está à disposição, ela está em você. Isso é muito sério, irmãos. Porque existe sim
muitas pessoas debaixo de jugo e de condenações, e que estão perdendo tempo, estão sendo roubados anos da sua vida, esperando um dia você ser qualificado para servi-lo, para adorá-lo, para viver livre de condenações e com paz de espírito. Deus já te qualificou, querido. Se o sangue do Cordeiro não é o suficiente para te libertar e te lavar de todos os pecados, nada mais será, querido. Nada mais. Não vos chamos mais servos. Você é livre e filho, herdeiro de Deus que habita em você. E que essa palavra, querido, possa te libertar. Amém? Que você que está ouvindo essa palavra possa te libertar, seja você onde estiver, aí na sua casa, na hora que você estiver ouvindo isso, em nome de Jesus. Se você não tomou posse ainda dessa verdade da palavra de Deus, querido, receba ela hoje na sua vida. E seja livre em Cristo Jesus. Porque a unção de Deus despedaça todo o jugo do inimigo sobre a tua vida. Que você possa receber e dizer amém. Amém, queridos? Bom, só para finalizar a história, para os irmãos não ficarem curiosos, no fim, eu tive que expulsar o demônio pelo celular. Naquela época eu já tinha feito a minha primeira live espiritual. Pode um negócio desse? Expulsar o demônio pela tecnologia. Mas sabe, irmão, não foi tecnologia. É que Deus é onipresente. Ele está acima de qualquer tecnologia. Deus está em todos os lugares. Inclusive, Ele também está aonde você está, porque Ele está em você. E sabe o que mais a Bíblia diz? Que todos têm que se sujeitar, todo principado, potestade, hoste espiritual da maldade, tem que se sujeitar ao nome de Cristo, que está em você. E depois de orar pelo telefone, eu perguntei para o irmão, e aí, irmão, como é que ela está? Ah, pastor, agora ela está calma aqui. Caída no chão, caiu no chão, está deitada aqui. Eu falei, então agora se vira, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e creia que Deus é contigo e está em você. Veja, por que ele não conseguia ter fé para isso? Porque a fé dele dependia dos méritos dele. Dependia do quão bonzinho ele era. Não dependia da obra de Cristo. Entende? Um outro motivo é porque a maioria não crê de fato que o Espírito Santo está aqui. Não crê na palavra que Jesus disse, que eu vou, mas não vos deixarei órfão, deixarei sobre vós o meu Espírito, que estará convosco todos os dias até a consumação do século. Mas de fato, muitos não creem nisso, não vivem isso, queridos, não acreditam, não têm fé. E vivem querendo chamar Deus, como se Ele já não estivesse em nós, como se Ele já não estivesse aqui, como se Ele já não estivesse onde está reunido 2 ou 3. De fato, não crê nisso, entende? Aí muitos vivem pensando que nós temos que achar alguma maneira de atraí-lo para cá, de trazê-lo para a nossa presença. Essa crença é tão oculta em nós, mas é tão verdade para muitos, ao ponto que nós aceitamos até certas letras de músicas que não fazem sentido bíblico. Apareça, que seu nome cresça. Gente, o que é isso? Como apareça? Nós estamos invocando um Deus que está presente. Quem tem que aparecer é você. Somos nós que temos que aparecer. Nós não estamos mais no Velho Testamento, onde Deus vinha visitar o homem na viração do dia. Chegou ao ponto que ele tinha que procurar para encontrar o homem, porque o homem estava se escondendo de Deus. Onde você está, Adão? Desde ali, a acusação do inimigo já fazia o homem
não perceber a presença de Deus. Fugir da presença de Deus, desde essa época. Deus não vem nos visitar, Ele está conosco. Ele é Deus. Emanuel, Deus conosco. Sabe, não há nada de mal nisso. Eu sei que é poético cantar essas músicas, não há nada de mal. Mas fala um pouco do que nós pensamos e cremos. Revela um pouco da nossa fé. Fala do que cremos ou do que entendemos. Só que isso é um engano. O Espírito Santo já foi dado a você. O Espírito Santo já está presente em você. Pastor, por que então nós vemos no livro de Atos tantas coisas e não vemos hoje? Porque vemos tantos mover de Deus, porque vemos tantos milagres, avivamentos, batismo no Espírito Santo, derramar de dons, e não vemos hoje. Eu vou te fazer uma pergunta retórica, por favor, não responda. Quantos aqui, de fato, estão no seu coração o desejo de vir aqui na próxima sexta-feira na vigília? A última vigília do ano, de um ano de pandemia, onde o espírito da morte passou pela sua porta, mas o espírito da vida que habita em você te guardou. E tem de fato no teu coração um desejo de estar aqui para agradecer, para ter intimidade, para clamar, para ter celebrar, buscar os dons e o mover do Espírito. Esse é um dos motivos. Deus quer dar, mas muitos não fazem a menor questão de receber. Vamos avançar. Falei que não era para responder. No Velho Testamento, se alguém queria adorar a Deus, tinha que ir a Jerusalém. Por quê? A proximidade com Deus era geográfica. No Novo Testamento, não. Vamos tentar entender isso. Deus não habitava em todos os lugares da terra, só num país chamado Israel. E mesmo lá em Israel não era em toda a cidade, só uma chamada Jerusalém. E mesmo em Jerusalém não era em toda a cidade, era só num prédio chamado templo. Né? Ou antes disso, tabernáculo. Templo, só no templo. E mesmo no templo não era nele inteiro, era só no Santo dos Santos. Só ali que Deus habitava. Em todo o planeta era ali que Deus habitava. Obviamente isso fazia de Israel, de Jerusalém, o lugar especial. Porque Deus habitava ali. Um judeu não podia adorar em qualquer lugar. A adoração envolvia o sacrifício, envolvia ofertar algo a Deus. Então, o judeu não podia adorar em qualquer lugar. Ele tinha que ir para Jerusalém para adorar. 3 vezes ao ano, pelo menos, ele tinha que ir a Jerusalém para adorar a Deus. Por isso que você encontra no livro de Salmos, o salmista dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e meditar no seu santuário. Por que você acha que ele queria morar na casa do Senhor? Que era o templo. Ele queria morar lá porque era lá que estava a presença de Deus. Entende? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então hoje em dia as pessoas acham que a casa do Senhor é esse prédio. Aqui não é a casa do Senhor. Ainda que talvez possamos dizer que quando as pedras vivas estão reunidas aqui, o edifício é construído para o Senhor aqui, então se torna a casa do Senhor. Mas quando as pedras vivas voltam para casa de novo, esse prédio não é mais casa do Senhor. Entende o que eu estou dizendo? Mas por que ele dizia: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Porque ele queria a presença. Então, você quer ficar perto de Deus, você tinha que morar mais perto de Jerusalém. Essa que era a verdade. Por quê? Porque Deus habitava ali. Agora, no Novo Testamento, Deus não habita mais em prédios feitos por mãos humanas. Quem disse isso foi Estevão. Ele disse: Deus não habita mais em lugares feitos de pedra. Deus agora habita no espírito do crente regenerado. Isso não é ilustração, querido, isso é realidade. A divindade entrou em você. Você não vê, de vez em quando você sente, mas o mundo espiritual sabe
Você é como uma cidade edificada sobre um monte. Não dá para esconder a luz de Cristo que está em você. A luz de Cristo resplandece em você, mesmo que você não veja. Porque você se tornou habitação de Deus. Amém, queridos? Agora, isso tem implicações. Me perdoe se algumas implicações vai confrontar coisas que você gosta. Né? Coisas que às vezes você cultiva. Me perdoe, mas é preciso crer, mas é preciso também aplicar de maneira prática aquilo que nós dizemos que cremos. Então, nós estamos dizendo que cremos, que somos habitação, que Ele está em nós. O que isso significa? Tem algumas implicações. Primeira implicação. Você não pode estar mais perto de Deus do que você já está. Não é verdade? Porque Ele está dentro de você. Não tem jeito de ser mais íntimo que isso. Ele está dentro de você. Nós somos habitação. É a presença dEle. Mas o que acontece? Como muitos de nós temos a mentalidade do Velho Testamento, nós achamos que cada vez que nós pecamos, deixamos de ser habitação. E Ele vai embora. E por que nós achamos que Ele vai embora? Nós estamos constantemente querendo trazer Ele de volta. E aí os nossos cultos se tornam, às vezes, reuniões de agonia, para tentar trazer Deus de volta. Até parece que Deus fica lá, né, resistindo, não quer vir, nós estamos tentando atrair Ele de novo. Está entendendo? Uma certa vez, eu estava numa reunião, constantemente os irmãos me convidam para pregar em algumas igrejas. Então, a gente sempre tem algumas experiências em outras igrejas. Né? O mês que vem, por exemplo, eu estarei em 2 igrejas que nos convidou para pregar. E é normal recebermos convites para colaborarmos com os irmãos. Mas eu estava numa reunião, uma certa vez, uma reunião tão abençoada, queridos. Reunião abençoada. Mas por alguma razão, o irmão que estava dirigindo o louvor não achava isso. E aí, depois de cantar uns 2 louvores, ele parou e falou: irmãos, temos que atrair Deus para este lugar. Eu falei: não faz isso, filho. Ele quer atrair Deus. Pensei, né? É porque ele acha que não está aqui, mas está. Irmãos, quantos estão comigo? Os irmãos, isso mesmo, vamos atrair Deus. E como eu pensei, como é que eles querem fazer isso? Vamos, né? Estou lá no meu canto. Eles começaram a cantar a música, né? A música abençoada e tal. Mas aí, a hora que chegou o refrão, eles começaram a querer atrair Deus. Vem Deus, vem Deus, vem Deus. O culto parecia um monte de índio ao redor da fogueira. Sabe aquele negócio meio desvairado assim? Eu estava vendo a hora de alguém começar a bater os tambor para chamar chuva, né? Vem Deus e vem Deus. Desesperado. Por que está desesperado? Porque Deus não estava lá. Quando Deus não está presente, você fica querendo trair. O que eu tenho que fazer, Deus, para o Senhor vem? Eu tenho que chorar, eu choro. Eu tenho que mostrar que está arrependido, eu me arrependo ao máximo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cantar forte. O que eu tenho que fazer? Mas eu quero te atrair. Esse é que é o problema. É o mesmo caso da visitação. Você ainda continua achando que não é habitação. Você continua achando que Ele está longe. Mas a palavra diz que Ele está perto de você, na sua boca, no seu coração. Quando você libera a palavra, o Espírito vai fluindo de você. É pela fé. Entende? Agora, se você acha, veja bem, que vindo para a reunião, Ele não está aqui, imagina segunda-feira de manhã, no seu trabalho. Se no culto você acha que tem que atrair Deus, imagina na casa da vizinha endemoniada. Você vai ter que acender a fogueira 7 dias antes e ficar pedindo misericórdia. Não, Deus não vai lá não. Que é isso? Né? Pastor, então você está dizendo que a gente não deve ser intenso com Deus, nas coisas de Deus? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem intensidades e intensidades. Tem intensidade que vem porque Deus está em você. Então Ele transborda, Ele te enche. Você é intenso, ao ponto que você não consegue conter certas horas. Agora, tem a intensidade que vem de você, para querer atrair Deus.
não vem de Deus. Veja, tem dois tipos de irmãos na hora do louvor, por exemplo. Os dois são intensos. Mas tem um que ele é intenso, mas é uma intensidade que não é saudável. É uma intensidade que vai fazer mal para ele. É provável que ele nem vai aguentar ser crente muito tempo, porque cansa muito do jeito que ele é. Qual que é esse primeiro? Ele é intenso, por quê? Porque ele vem domingo no culto, mas durante a semana ele pecou. Né? Ele andou vendo o que não devia, andou conversando o que não devia, andou pegando o que não devia, ele fez um monte de coisa que não devia. Cada vez que ele fez, ele estava achando que estava mais longe de Deus. Mas ele é crente. Ele é crente, o Espírito Santo habita nele, ainda que ele nem tenha essa noção clara. Aí ele vem para o culto domingo. Mas ele vem determinado a quê? Ele vem determinado a trazer Deus de volta para ele. Porque ele sente que está sem Deus. Aí ele é intenso. Aí ele chega na reunião, ele está desesperado pelo Senhor, né? O pessoal fala, nossa, esse cara tem fome demais. Não, ele não tem fome, ele acha que perdeu Deus. Ele está procurando a Deus, ele está atrás de Deus. Ele está perdido, na verdade, na cabeça dele. Ele não fala. E ele então começa a orar, né? Deus, eu prometo mudar, Senhor, eu não vou fazer mais isso, não, eu me arrependi demais. E ele chora para mostrar o quanto ele está arrependido, e ele crê. E de repente, no meio de uma canção, ele sente o coração dele queimar e ele fala, Deus chegou. Não é uma maravilha você encontrar Deus todo domingo? Todo domingo você encontra Deus. Olha que maravilha isso. O problema é que isso dá muito trabalho e cansa. Ninguém aguenta viver a vida inteira assim. Vai ficar assim uns 2 anos. Depois ele fala, não dou conta de ser crente. Dá muito trabalho. Todo domingo é uma energia louca para trazer Deus de volta. Cansa demais. E isso é para os honestos. Porque aqueles que não são honestos, né, eles só vão embora, desiste. Sabe aqueles que saem a francesa da igreja e não fala nem obrigado? Por que desistiu? Porque essa intensidade não faz bem. Está entendendo o que eu estou falando? É por isso que tem crente na casa de recuperação, no hospício, gente com problema neurológico. Aí as pessoas falam, aí o crente, ó. Olha o crente aí, ó. Não, provavelmente, ele de fato nunca creu. Era só um religioso. Ele nunca creu que o Espírito Santo estava com ele. É muito provável que ele seguia a religião dos crentes. Mas ele nunca conseguiu crer que Deus habita nele, ao ponto de entender e crer nisso de tal maneira que ele compreendeu que ele não é um pecador, mas que quando ele peca, ele verdadeiramente se arrepende, com o coração contrito, porque Deus está com ele, habita nele, e ele se reergue, ele se levanta a sua cabeça e continua crendo no amor de um Deus que desceu do céu para morar nele. Mas aquele que não crê, ele fica o tempo inteiro tentando intensamente trazer Deus de volta. O problema é que isso dá muito trabalho e cansa, ninguém dá conta de viver a vida inteira assim. Porque ele está o tempo inteiro, ele tentando falar para Deus, olha o quanto que eu melhorei, olha o quanto que agora eu estou conseguindo, olha quanto agora eu sou bonzinho, olha quanto agora eu me arrependo do pecado que eu caio todo dia. Entendeu o que eu estou dizendo? É o tempo inteiro tentando mostrar pelas suas obras para Deus o quanto ele é bom. Não dá para ser cristão assim, essa religião vai matar esse indivíduo. Infelizmente, é a religião de muitos dentro das nossas igrejas. E essa não é o tipo de mensagem, querido, gostosa de pregar. Mas nós temos que alertar. Não é o tipo de mensagem que nós gostamos de ouvir. Mas é o nosso papel abrir os olhos. Porque às vezes nós adormecemos nesses enganos também. E temos que ensinar. Temos que despertar e falar sobre isso. Porque muitos precisam constantemente reafirmar a sua identidade em Cristo. Porque nesse mundo de muito conhecimento, às vezes falta sabedoria. E nos deixamos cair em enganos. Nós precisamos falar disso, queridos. Precisamos investir tempo nesse tema para livrar muitos de uma prisão religiosa terrível que nos impede de perceber a presença de Deus. Porque se continuar caminhando sem esse entendimento e sem essa revelação nos seus corações, essa é a única certeza
de que você não vai conseguir caminhar muito tempo, querido. Ou vão se tornar crentes apáticos, hipócritas, totalmente hipócritas, aqueles que não têm compromisso com nada, nem com o pastor e nem com o rebanho, ele só está barganhando com Deus. E acha que não tem obrigações nenhuma perante Deus, aqui na terra. Ele veio aqui só para passear, e só para se divertir, só para ser abençoado, e que não prestará conta a Deus. Ou então simplesmente vão deixar a igreja. Nós não queremos nenhuma coisa nem outra. O que nós queremos é ensinar que se Deus é com você, nós podemos viver em paz de espírito e em plenitude, sem ansiedades, sem angústias, sem medos ou acusações, mas em paz e com contentamento. Em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Agora, como é que é no Novo Testamento? Tem intensidade também? Tem, mas é diferente. É diferente. Eu já chego no culto sabendo que eu sou perdoado. Fui lavado pelo sangue de Jesus. Sou aceito por causa de Cristo. Então, Pai, eu já estou entrando no Santo dos Santos, porque eu estou aqui por causa dos méritos de Cristo, da justiça dele é a minha justiça. É por isso que o Senhor me ama. Quando nós fazemos isso, querido, o céu se abre para nós. E o nosso coração vai aquecer do mesmo jeito que o dele está aquecendo. Só que com uma diferença. Nós não estamos gastando energia. Eu não estou fazendo isso do meu esforço. É unicamente por causa da fé, da graça que foi liberada sobre as nossas vidas. Amém, querido? Esse tem fé para ser usado por Deus. Por quê? Porque lá, na 9 horas de manhã da segunda-feira, lá da Márcia, ela vai dizer, bom, eu não orei suficiente, eu não sou boa o suficiente, mas eu nunca sou mesmo. Quando é que a gente pode dizer que orou o suficiente? Quanto que é orar o suficiente? Orar é importante, orar muito é muito bom. Mas se você faz da oração sua moeda para ser aceito por Deus, não tem jeito, querido. Não vai ter limite para você orar. Você não é aceito pelo tanto que você ora. Você não é aceito pelo tanto que você lê. Você é aceito pela justiça, pelo amor de Cristo. É pela obra da cruz. Amém? Essa é chave para nós. Agora, no Velho Testamento, eu vou morar mais perto do templo, porque eu fico mais perto de Deus. Né? Mas as pessoas ficam sempre calculando distância. Eu estou meio longe de Deus hoje. Eu sinto que estou longe. Você não tem que sentir nada. Você tem que andar pela fé. Você é a habitação. Ele habita em você. Mesmo que você não está sentindo nada, Ele está em você. Mesmo que não tenha um arrepio, um calafrio, Ele está em você. Ele está em mim. Ele falou que está em mim, então Ele está em mim. Amém, queridos? Veja, essa proximidade geográfica é um problema. Você é o ramo da videira. Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Tem sentido um ramo ficar discutindo com o outro? Eu estou mais perto, você está mais longe. Ramo é ramo. Ele está na videira. Perto da onde? A seiva da videira é a mesma na videira inteira. Então não tem a necessidade de discutir a proximidade. O que importa é a realidade. Pastor, mas tem gente que está mais maduro. Não, tá fato. Nós estudamos isso. Né? Numa parreira, você tem galhos grossos e galhos finos. Qual a diferença? Que o galho grosso cresceu em Deus. Está mais maduro. Cresceu no conhecimento, cresceu na graça, cresceu na estatura. Ele é um galho grosso. Mas o galho fino, que ainda não cresceu, que é novo, ele tem a mesma seiva de Cristo dentro dele. A realidade é a mesma dentro dele. É uma questão de tempo. Ele vai ganhar também musculatura e vai crescer diante de Deus. Amém, queridos? Um último ponto. Diferença entre o Novo e Velho Testamento na vida de um discípulo. No Velho Testamento, a unção não era derramada sobre todos os israelitas, apenas sobre reis, sacerdotes e profetas. No Novo Testamento, a unção é sobre todo crente. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 20, diz assim: e vós possuís unção que vem dos santos, e todos tendes conhecimento. Agora olha o verso 27, que diz, 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes faz o quê, queridos? Permanece em vós.
Os irmãos creem nisso? Não dá para não crer, está escrito, né? Mas veja, isso é no Novo Testamento. No Velho Testamento, a unção não permanecia. A unção vinha e voltava. Então, Saul recebeu a unção. Não comportou bem? Vou tirar a sua unção, vou remover a sua unção. Né? Porque você está fora do padrão. Aí você lê a história de Saul, você fala, eu sou Saul, só pode ser eu, Saul. Deus está falando comigo. Não, Deus não está falando com você, porque você não pode ser Saul mais. Você agora está numa outra dispensação. E nessa dispensação, o Espírito Santo não vai embora, ele permanece. Uma vez que ele veio, ele não vai embora mais. Hebreus 13:5 diz que Deus nunca o deixarei e nunca o abandonará. Ah, mas se eu estiver aprontando, ele vai te corrigir, ele vai te disciplinar, mas não vai desistir de você mais. A obra que ele começou, ele é fiel para terminar, ele é poderoso para terminar. Amém? Aí você fala, pastor, eu preciso ter fé para isso. Pois é, o justo vive pela fé. Mas pastor, não estou sentindo nada. Às vezes esse é um problema, essa coisa de sentir é um problema. No Velho Testamento, o sacerdote, ele tinha uma função interessante, ele não podia deixar o fogo do altar apagar, o altar do holocausto. Então, para você ter uma noção, durante 400 anos, o fogo foi aceso por Moisés e durou 400 anos. 400 anos. Nabucodonosor destruiu e aí o fogo apagou. Mas até então, o fogo permaneceu dia após dia, porque era uma questão profissional manter o fogo aceso. Agora, veja bem, fogo, na verdade, ele não apaga em você. Mas às vezes você tem a impressão que ele apagou. Por quê? Quem é churrasqueiro sabe disso, né? Às vezes, em cima do braseiro, junta cinza, né? Junta aquela cinza. E porque junta cinza, parece que não tem mais fogo. Mas o churrasqueiro, ele faz o quê? Ele pega um espeto e dá uma mexida no braseiro e o fogo volta. Esse era o trabalho do sacerdote. Ele tinha uma peça chamada espetitadeira. Parecia um espeto mesmo, espetitadeira. Ele fazia o quê? Ele mexia na brasa do altar, para que ela não se apagasse. Ele só mexia. É isso que nós fazemos uns com os outros aqui, querido. Quando você vem para a reunião, você está apenas espivitando o braseiro para o fogo levantar novamente. Você vem para uma reunião como essa aqui, o ministro de louvor, o pregador, todos nós aqui, estamos apenas mexendo no braseiro do teu coração. Então, na hora que o fogo começa a aparecer, não é a unção que chegou, ela nunca saiu daí, ela permanece em você. Só que agora você percebeu a presença dela. Porque o pavio que fumega nunca se apaga. Agora, você não tem que andar pelo que você sente, nem pelo que você vê. Nós não vivemos por emoção, querido. Não vivemos porque nós sentimos. Nós vivemos pela fé na palavra. Porque a palavra é fiel. Amém, queridos? Então, eu estou falando para você que, como nós cremos, às vezes, tudo que eu falei aqui você crê. Só que na prática, às vezes a fé é outra. Na prática, a sua fé impede você de ser um ministro, impede você de fluir livremente. Por quê? Porque você está longe de Deus, está esperando a visitação do Espírito, porque você acha que ele foi embora, porque você acha que a unção também foi embora. Então, como é que você pode ser usado agora? Se nós continuarmos com essa mentalidade, nunca vamos conseguir sermos representantes de Cristo na terra. Sermos sacerdote, sermos sal, ministrar e abençoar vidas, e cumprir o nosso papel, ide e pregai, levai o evangelho. Mas que evangelho é esse? De um Deus que só está com você depois que você se esforça muito e acha que você é merecedor. Não, é um evangelho de um Deus que, apesar de você, ele te ama incondicionalmente e nunca te abandonou e nunca te abandonará. E como pai, vai te corrigir, mas não vai te abandonar. Você não tem noção quantos milagres Deus quer fazer através de você. Quantas vidas Deus quer alcançar através de você. Quanto Deus vem te moldando para você ser vaso de honra, vaso para bênção, vaso útil, querido. Deus não diria que você é a menina dos olhos dele, se algum dia ele fosse te abandonar. Deus está com você, Deus está em você. Não tem visitação, ele habita
dentro de você. Amém, queridos? E quando fica na cabeça dos irmãos a ideia de que tem que ser pastor para servir a Deus, não tem impacto, não tem impacto essa visão. Por quê? Porque pastor é coisa religiosa. Pastor não tem acesso a todos os lugares. Pastor é para esse ambiente aqui, esse ambiente nosso, é um ambiente de treinamento, entende? Mas lá onde você está, é você que tem acesso, é você que vai ter espaço, é você que vai ter em algum momento a oportunidade que Deus vai dar para você. E é nesse momento que Deus, que habita em você, vai usar você como advogado, você lá onde você trabalha, vai usar você como recepcionista, lá onde você trabalha, vai usar você como motorista, vai usar você como faxineiro, vai usar você como engenheiro, vai usar você como sacerdote que carrega dentro de você um Deus vivo e que te enche da unção, da autoridade que vem dele, querido. Você não precisa ser pastor para levar a liberdade aos cativos, o evangelho que traz a paz. Você só precisa entender e crer que Deus habita em você. Você não foi feito para ser espectador de cultos. Você foi feito para ser sacerdote. Para isso Deus te separou e o Espírito dele veio sobre você. Amém, queridos? Lá na cruz, quando Jesus disse, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu não era um tecido fininho, um voal que a gente põe, né? O véu era um negócio tão espesso, tinha 8 centímetros de espessura. Era quase que uma parede. 8 centímetros tinha. Homem nenhum poderia rasgar aquilo. Deus rasgou e foi de cima para baixo para mostrar que foi iniciativa divina. Eu quero encerrar aqui, querido, com um ponto muito importante. Do Velho Testamento, havia intermediários entre Deus e os homens. Porque havia uma classe sacerdotal. No Novo Testamento, todos foram feitos sacerdotes. O problema é que no meio evangélico, os irmãos cultivam a ideia de que há intermediários, como no Antigo Testamento. Como a igreja evangélica no Brasil é bastante influenciada pela igreja católica, por mais que a gente fale que não, né? Não, pastor, não sou influenciado não. Esse negócio de flor sagrada, água benta, que mais? Sei lá, sal grosso, todas essas coisas é coisa da igreja católica, né? Padre que tem água benta, que vai colocar uma cinza na testa, tudo coisa da igreja católica. Agora, os evangélicos pegaram isso também. Mas mais do que isso, pegaram também esse clericalismo terrível de que tem uns que são intermediários. Entende? Que Deus vai ouvir certos irmãos, mas não vai ouvir todos. Deus vai ouvir o pastor, porque ele é mais santo. Veja, esse é um conceito católico. Não sei se você já foi católico, mas qual que é o conceito católico do santo? Os santos são pessoas, santos, né? São pessoas que viveram em momentos, vidas corretas, vidas perfeitas. Então essas pessoas são tão boas que quando elas oram, Deus não pode rejeitar a oração delas. Né? Mas tu, Juvenal, nem a pau. Você está cheio de defeito. Então, não adianta você falar com Deus. Você está precisando falar com Deus, fala com algum santo. Qual que é o seu problema? Ah, estou querendo casar. Então fala com Santo Antônio. Santo Antônio é o santo que resolve essa questão. Quando ele ora para Deus, ele vai ouvir. Mas se você mesmo orar, não vai adiantar. Se Santo Antônio não quiser orar por você, você pega a estátua dele e coloca ele de cabeça para baixo. Né? E afoga ele no balde d'água. Né? Deixa ele lá afogado. A hora que ele estiver afogado, ele vai falar assim, tá bom, eu vou orar por você. Aí Deus vai orar por você. Então você vê que dá trabalho a religião. Aí você converteu. Agora você, não creio mais nesse negócio de santo. Mas crê. Agora você crê no São Aguiar, no São João, tantos outros sãos, pastores por aí, né? Porque Deus vai ouvir eles. Né? Uma vez o irmão veio pedir oração e falou, pastor, ora por mim, porque eu sei que Deus vai te ouvir. Eu pensei dentro de mim,
Eu queria ter uma fé dessa aqui. Ele está crendo mais que eu. Só que ele está crendo na pessoa errada. Veja, muitos largaram um aspecto, mas permaneceu com a mesma mentalidade. Você continua achando que Deus vai te abençoar através de alguém somente. Eu não estou dizendo que não tem poder alguém orar por você. Tem sim. Mas não faça isso intermediário. Entendeu? Há poder sim quando os irmãos oram um pelos outros, mas nós queremos que seja o fulano, porque o fulano é o poderoso. Então ele virou o intermediário. Tenha cuidado com isso. Ah, pastor, mas isso é normal na igreja, a gente quer isso. Eu sei que alguns líderes até estimulam isso, né? Mas não deveria ser assim, queridos. Nós temos que ter um entendimento correto. E o entendimento correto é que o véu se rasgou de cima a baixo. Para mim e para você. Todos nós temos acesso por intermédio da obra de Cristo. E eu e você fomos feitos sacerdotes para ministrar a luz aonde tem trevas, através da unção e da autoridade do Espírito que habita em você. Não porque você merece, mas porque Ele te ama. Não é por nosso mérito, não é por nosso merecimento, é pelo amor de Pai. Não é tão difícil entender isso, querido. Basta ver certas coisas que alguns pais fazem para os seus filhos, que você sabe que ele não merece nada. Que você que não é pai olha de fora e acha absurdo. Mas o pai que ama não deixa de dar. Ele disciplina muitas vezes, mas ele te deu acesso a ele, você é sacerdote, querido. E o Espírito dele mora em você. Por mais que você tente se esforçar, você não teria como pagar isso. Isso chama-se graça. Portanto, não há intermediário. O único que te leva ao Pai é Jesus Cristo. É por intermédio única e exclusivamente dele. Ele é o único caminho que te leva ao Pai. Nunca se apoie em homens ou em igrejas. Deus deu a igreja para comunhão e unidade. Mas o único que te leva a Deus é Cristo. Ele é o único mediador. Não siga homens. Siga aquele que está dentro de você. Sem isso, qualquer igreja que você frequentar, um dia, ela não vai mais prestar para você. Porque você segue homens. Seja você a igreja que você tanto deseja. Porque a igreja habita em você. Do contrário, mais cedo ou mais tarde, você vai se decepcionar e vai se cansar por seguir homens. Escuta, querido. Deus fez algo muito precioso para a minha e para a sua vida. Ele rasgou o véu de cima a baixo, colocando o seu único filho na cruz do Calvário, para que ele pudesse fazer morada em você todos os dias. Celebre a presença de Deus que está em você todos os dias. Por isso, hoje, você pode se assentar à mesa com o Pai, que te ama a tal ponto, como disse Paulo, que estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa, outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38. E que essa palavra, querido, seja revelada no teu espírito. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Que você possa se assentar à mesa do Pai hoje. Aleluia.